Bom dia, galera! Deixa eu arrumar a câmera. Vai balançar porque meu suporte tá um pouquinho solto. Preciso dar uma manutenção nele. Muito saculejo. Ele balança pra caramba. E aí, galera? Nossa vida continua seguindo. Vamos que vamos. Algo que eu compartilhei no vídeo ontem, que é muito legal. Nós precisamos entender que existe um processo de maturidade que nós precisamos alcançar. Você precisa alcançar esse ambiente. Jesus, quando ele falou 3 parábolas: uma ovelha perdida, uma dracma perdida e o filho pródigo. As 3 têm a mesma conotação. É o entendimento de que o pai, ele sempre vai atrás do filho, ele sempre valoriza o filho. E o valor continua sendo o mesmo. Quando fala da dracma perdida, ela não perdeu o valor dela, ela continua tendo o mesmo valor. Quando fala do filho pródigo, existe um ambiente que você se achega, que primeiro você foi encontrado, depois você precisa encontrar. Primeiro você é achado de Deus, e depois você precisa encontrar a Deus. E o encontrar a Deus, ele vem da maturidade. Quando você é achado, as 99 ovelhas, quando fala das 99, uma é achada, ela é encontrada. E quando ela se perde, ela continua tendo o valor dela. A segunda parábola. A terceira parábola é a do filho pródigo. O filho pródigo, ele recebe toda a herança, ou seja, ele tem toda a autonomia para fazer o que ele quiser. Ele tem o recurso que ele quiser. Ou seja, nessa vida você pode fazer o que você quiser. As pessoas, elas não gostam de ouvir isso, mas é uma grande verdade. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas a grande chave da vida em Deus, da vida abençoada, de uma vida em paz, vivendo bem com a sua família, é essa lucidez que o filho pródigo teve. Ele simplesmente, o que ele fez? Ele caiu em si. Ele pegou toda a herança, gastou tudo, torrou tudo, a palavra fala lá em Lucas 15. Ele torrou e desperdiçou todo o recurso que ele tinha. Às vezes nós fazemos isso na nossa vida, a gente desperdiça tudo aquilo que Deus nos dá, o carisma que nós temos, a sabedoria, a tranquilidade, a nossa paz, a nossa família. Tudo aquilo que a gente dá, a gente pode desperdiçar. Mas o que muitas pessoas, elas não conseguem entender é que o pai sempre está aguardando a sua volta. Não importa o quanto você errou, Deus, ele aguarda a sua volta. As pessoas, existem a lei do homem. Esses dias eu vi um vídeo falando daquele Pedrinho Matador, Algumas pessoas, elas acham que morreu porque tinha que morrer mesmo, porque matou muita gente. E ele se converteu há 2 anos, aceitou a Jesus e se batizou. Só que há uns 15 dias atrás, quase 20 dias atrás, aí ele foi assassinado na porta de casa. E se a sua justiça, ela vem na espada, pode ser que a sua justiça venha para você também com a espada, Se com a espada fere, com a espada será ferido. E pode acontecer isso, mas a eternidade, ela está disposta ao coração deles. Estava disposta à vida dele, à alma dele, ao espírito dele. E o foco que eu quero chegar aqui é entender sobre a sua maturidade. O filho pródigo, ele desperdiçou todos os bens dele, tudo que ele tinha. E na palavra fala assim que ele desejou comer da comida de porcos. Ele desejou. Mas esse ponto ninguém se apega. Caindo em si. A lucidez, caindo em si. Ele falou: vou voltar para a casa do meu pai e vou viver como um empregado dele, trabalhando para ele. E essa é a chave. É você voltar para casa achando que você vai ser apenas um empregado. E deixa pelo pai dar honra a você. Não corra atrás, nem lute por honra, mas lute como um empregado. O filho pródigo, quando ele voltou, ele falou assim: se eu comer, me alimentar como os empregados do meu pai, já tá bom demais. Mas quando ele chegou, o pai dele deu um anel, autoridade para ele.
pai dele deu vestes novas, vestes brancas, né? Derramou sobre ele unção ali, graça, favor, identidade, né? E preparou o caminho para ele, direção para onde ele vai. Então, isso só vem através da lucidez. Aí você fala assim, poxa, mas quem está dentro da casa tem essa lucidez? Não. O irmão mais velho, ele não tinha essa lucidez. Tanto é que ele tinha tudo. Ele mesmo declarou que tinha tudo, sempre fiz tudo para você. Ele trabalhava como um servo. O que o irmão mais novo falou, ele vivia. Eu sempre fiz tudo aqui e nunca me deste nada, nem para me fazer um churrasco com meus amigos. Aí o pai falou assim, mas você sempre teve tudo. Você não fez porque não quis. Sabe por quê? Porque a lucidez não veio sobre o mais velho. Ele se acha um empregado. Você precisa entender que você precisa se achar como filho de Deus. E a primeira coisa que você precisa entender como filho é se aceitar como filho de Deus. Fazer aquilo que o pai faz. Muitas pessoas elas têm essa crise porque elas acham que Deus tem a obrigação de abençoar ela, mas ela não se faz por onde, ela não tem essa mesma obrigatoriedade em ser filho, em fazer aquilo que agrada ao pai. Então não tem como você viver essa titularidade. E isso só vem na onde? Na sua consciência. Isso só vem na onde? Na sua lucidez. Você precisa entender que eu fui salvo por Jesus. Jesus pagou um alto preço por mim. E eu preciso fazer por onde? Por quê? Por gratidão a Ele. E eu faço por Ele, por gratidão. Por que você não bebe? Por gratidão a Deus. Não é por obrigação, como servo. Você não adultera por quê? Por gratidão a Deus. Não faço por obrigação, por servo. Por quê? Porque perde o favor, perde a graça. Você fica sem paz. Você não tem alegria em fazer. Por quê? Porque não existe espontaneidade. A espontaneidade ela vem no prazer de andar junto, de saber quem é. Muitas pessoas elas têm um pré-julgamento sobre Deus por não se relacionar com Ele. Você já conversou com alguma pessoa que ela falou assim, nossa, eu te achava chato, mas agora eu vejo que você é um cara legal. O relacionamento faz isso. Às vezes você acha que Deus é um Deus, aquele com um raio na mão, que vai fulminar. Tá certo que a humanidade ela já está condenada. O que livra a humanidade é exatamente o sangue de Jesus. Mas esse já está condenado, já está condenado, ou seja, não vai ter, eu vou te castigar hoje, porque hoje, terça-feira, você fez isso, isso e aquilo. Não, a condenação do pecado, ele já existe, já foi decretado e já foi estabelecido já. Não importa o nível do pecado, importa que você pecou e não se arrepende disso. É isso que você precisa entender. Você precisa se arrepender da vida de pecado, você precisa se arrepender dessa vida individualista, dessa vida egoísta, dessa vida que só pensa em si. E se conectar com Deus, para quê? Para que você se beneficie e beneficie ao próximo. E nisso você alcance a eternidade. Essa lucidez que o filho pródigo teve, ela precisa entrar nas igrejas de hoje. Porque as pessoas elas perguntam demais sobre posso isso, posso aquilo, devo isso, não devo isso, o que devo fazer, o que não posso fazer. E as lideranças, infelizmente muitas vezes por falta de conhecimento, eles colocam as pessoas nesse jugo de achar que eles são condutores de bênção, eles são verdadeiros condutores de bênção, onde a massa vive atrás deles para obter essas bênçãos. A bênção vem em você através da sua lucidez. Não é através do anel que você beija, não é através de honrar um líder, eu tenho que honrar para me receber. Não tá, onde está isso na Bíblia? Isso existiu no Velho Testamento. Nos dias de hoje não existe mais isso. Jesus, ele disse isso, ele foi muito claro. Eu quero encerrar falando sobre isso. Jesus, quando dois dos discípulos andavam com Jesus, a mãe de um deles falou assim, Senhor, quando você estiver no seu reino, coloque um filho meu à direita e o outro à esquerda. Vocês lembram da história, né? De Tiago. A mãe deles eram dois irmãos, acho que era Tiago e Lucas, não lembro bem quem era, mas está na Bíblia, tá? E ele falou assim, aqui na terra é assim que funciona, porém no meu reino não é assim. O maior serve o menor, o
mais forte serve ao mais fraco. Então, se o reino que nós vivemos é o de Cristo, eu não tenho que honrar o mais velho, é ao contrário. Vai doer aí, né? Vai doer no seu calinho. Mas você como rei aí, você que tem condições, um líder, você ligou para alguém perguntando se estava precisando de algo e foi lá e comprou uma cesta, abençoou com um jantar na sua casa? Ou você fica esperando honra, presentinho, mimo? Na verdade, hoje a liderança ela deseja paparico, né? É uma carência emocional, parece. E não foi isso. No tempo, Jesus disse que no tempo dele não é assim que seria. Então tome cuidado, de repente os ensinamentos que foram passados tá tão impregnado nos dias de hoje que a gente acha que isso é o certo, mas não temos base verdadeira de que isso é a verdade, né? Então a lucidez, ela vai tirar essa crise do meio das pessoas, porque é uma crise de emoção, essa lucidez, de achar que tem alguém que tem que te aprovar, isso é aquilo, mas quando você conhece a Deus, você começa a andar com o Senhor, você vê que isso não condiz com o Novo Testamento. O filho pródigo, depois que ele saiu de perto do pai, que ele conseguiu entender a maturidade que ele tinha que ter para andar junto com o pai. O pai, na hora que ele estava em casa, o pai estava na varanda, e quando ele saiu de casa, o pai continuou na varanda. Ou seja, Deus continua o mesmo, a palavra, né, o entendimento dele sobre você, o amor dele não diminuiu. Quando a parábola diz que o pai aguardava ele na varanda, isso quer dizer que Deus continua do mesmo jeito que quando você saiu dando tchau, você volta, ele está no mesmo lugar te aguardando. Ou seja, a emoção é a mesma, a disposição é a mesma, para te abençoar, para estar junto com você. Busque a lucidez, busque o entendimento verdadeiro das Escrituras, do Evangelho. Isso vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você avance, prospere. Isso vai fazer com que você tenha paz, alegria, desejo de fazer aquilo que verdadeiramente precisa ser feito. Fechou? E é isso aí, vamos que vamos. Bora produzir, que à tarde tem chuva. Bora.